Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, tudo bem? Sextou, hoje é sexta-feira, né? Graças a Deus, sextou, né? Chegou mais um final de semana pra gente poder descansar um pouco, né? Eu tava falando pro Thiago agora, nossa, eu tô tão cansado. Eu fui dormir hoje, era 3 horas da manhã, né? É, 3 horas da manhã eu fui dormir hoje, então se você olhar e ficar olhando pra minha cara de sono aí, você vai perder teu tempo, né? E, e, e sábado, cara, domingo, não poder dormir até mais tarde, né? Pra mim já é uma alegria, né? Apesar de que nesse sábado a gente tem Santa Ceia aqui em Guaratuba. Vem toda a nossa galera, né? Aí de longe pra participar da Santa Ceia conosco. Então vai ser bem legal. E tá bom, né? Tá bom também, né? Tá tudo bem com vocês? Passaram bem aí, né? É, Luci, são os seus olhos. Ai, meu Deus do céu, Jesus é bom. Vocês assistiram o culto ontem? Ontem a gente passou o culto. O Geraldo, Deus abençoe. Maria Inês está fazendo aniversário. Parabéns, Maria Inês. Deus abençoe você, te dê muitos anos de vida. Felicidades. Deus abençoe você e a tua família, tá bom? Vocês assistiram o culto ontem? Ontem a gente passou o culto. Transmitiu o culto ontem pelo canal da igreja ontem. Não sei se vocês assistiram, né? Irmão, feijoada boa, hein, Willy? Ô, pastor Israel é show de bola, hein? Ontem foi uma glória o culto ontem. Quem assistiu, né? Uma glória ontem. Ontem desceu o manto, né? Jesus desenrolou um manto ontem forte, hein, irmão? Hã? Forte ontem, hein, irmão? Ontem o tema da mensagem foi: você é um crente derrotado ou você é um profeta? Eita! Desceu o manto ontem, irmão. Você é um derrotado ou você é um profeta? Mensagem ontem forte. Irmão? Forte. Foi legal, né? Quem não assistiu, assista. Tá no canal da igreja o culto de ontem, tá? Foi muito legal ontem. Desceu um manto. Eu vou dizer pra você que acabou o culto. Eu encerrei o culto ontem. E tava falando em mistério ainda. Meu Deus do céu, ontem foi extraordinário. Rapaz, ontem foi, olha. Ontem foi manto puro. Manto puro, irmão. Manto puro ontem. Se você não assistiu o culto ontem, assista. Eu ministrei uma unção de profeta ontem no culto. Uma unção de profeta ontem, entendeu? Solange Modolo, quando é um culto muito espiritual. Tem um culto, por exemplo, como a gente faz agora de manhã, que é um culto de estudo, racional, a gente, né, arrasou sobre a palavra. E tem uns cultos que Deus dá uma palavra inspirada. E dentro dessa palavra, ela vem uma palavra revelada, né, direcionada aos dons do Espírito. Então, quando isso acontece, a gente fala descer o manto, entendeu? Que é um culto espiritual, cheio de poder, de falando em mistério, profetizando, sabe? É um culto que quando desce o manto, desce o fogo. Tem muita gente aqui que é crente novinho e não entende isso. Então você vai aprender com o pastor aí, que a nossa igreja é uma igreja pentecostal, que nós cremos nos dons do Espírito, na ação do Espírito Santo. Nós cremos nos anjos do Senhor, nós cremos no manto. O manto, irmão. Oi, Tânia, obrigado, Deus abençoe todo mundo aí, tá? Deus abençoe a tua família, o Jaime, a Juliana, o Mateu Antônio, o Antônio, o Marcelo, a Tanise, Deus abençoe vocês. Então foi muito legal. Então, se você não assistiu o culto ontem, eu sugiro que você assista, né? Eu não sei como é o teu nome. Bom dia, Avante Comunicação e Marketing. Deus abençoe você, tá? Então foi muito legal, né, Willy? Tá aprendendo, né? Então, oi, Moema. Bom dia, Rosinha. Bom dia. Deus abençoe vocês. Foi muito legal eu poder ver minhas ovelhinhas lá de Santa Catarina ontem. Fiquei bem feliz, né? Sueli, o termo manto é um termo pentecostal.
Nádia Tavares, que bom. Assistiu às 4 da manhã, irmã? Vá! Eu cheguei em casa, era 2 horas, irmã. Não, na verdade, cheguei antes, cheguei em casa 1 hora. Eu vim rápido de lá. É que a gente saiu da igreja em São João Batista e aí a gente foi para Camboriú para ver o barracão da igreja que a gente está alugando, né? Com o pastor Israel. E daí a gente foi ver o barracão ainda de noite, né? Depois do culto a gente passou, que não é do ladinho ali de Camboriú, né? Não é Camboriú ainda. Luciano Tatuador, Deus abençoe você, bom dia. E daí a gente foi lá ver o barracão, daí depois que a gente veio embora, mas ainda assim, né? Ainda assim, eu fui de carro ontem, não fui de van, fui com o meu carro, daí eu voltei bem rapidinho, né? Daí eu venho de Camboriú aqui em 45 minutos, né? Que daí a estrada tá vazia, posso andar bastante. O Thiago falou que ontem ele voou, né? A gente tava brincando ontem quando tava voltando, e o Thiago tava falando que faz 4 anos que ele não voa, né? Daí eu passei num viaduto e tinha um negócio assim, né? Tipo uma lombada, mas eu tava muito rápido e o carro decolou, né? E aí ele falou, opa, retificando, faz agora 5 segundos que eu não vou. E daí a gente chegou em casa, era 1 e pouquinho, graças a Deus não tinha acidente, mas o meu irmão tá aqui, né, o pastor Cunha tá aqui em casa. E da hora que eu cheguei a gente ficou conversando e daí eu fui comer, que eu tava morrendo de fome. E depois eu acabei indo dormir quase 3 horas da manhã, né, fui deitar, depois eu não consegui dormir, daí fui orar, enfim. Era quase 3 horas, né? Então eu tô bem precisando dormir, né? Tô precisando dormir. Mas foi legal, né? Como é que é ali o bairro que a gente foi ver? O barracão da igreja é? Não, não é Camboriú, é outro nome. Tijucas, irmão. Tijucas. Tá? É Tijucas. Um bairro bem legal ali em Tijucas, tá? É do lado de Camboriú ali, né? Bem pertinho. E aí o povo de Camboriú, de Floripa ali vai poder ir, que vai ficar bem perto, né? Bem pertinho. Uma igreja bem grande, um barracão, vai caber mais de 400 pessoas, 500 pessoas, né? Tijucas, tá? O barracão tem 325 metros quadrados de área livre, né? É bem grande o barracão, bem legal. E ali a gente vai... Ó, que legal, irmã Alice Basso, parabéns. Neide Jagger, Deus abençoe você. A gente vai começar a transmitir o culto lá também. Xerife, Deus abençoe. Então, assim que a gente... Sim, Luz Gleide, sim. Uhum. Sim. E... Oi, Carla. Cavaton, bom dia. Então, a gente vai começar a transmitir. A gente quer fazer, quando eu montar a igreja ali em Tijucas, a gente vai começar a transmitir os cultos. Prof. Meirinha, porque agora nós vamos abrir uma igreja grande lá, vamos poder colocar todo o equipamento de transmissão, né? Então você vai passar a ter mais 2 cultos na semana. Você vai ter culto terça, quarta, quinta e domingo, né? Porque a gente vai passar a fazer o culto em Camboriú e vamos passar a fazer o culto em Joinville transmitido também, né? Então vai ter culto terça, quarta, quinta e domingo, entendeu? Logo, né? Quando as igrejas estiverem montadas aí, né? Sim, Maria, o Tiago é meu companheiro de viagem. O Tiago foi comigo para o Egito, sim. Então vocês vão passar a ter mais 2 cultos, né? Que por enquanto a gente está fazendo piloto, transmite no canal da igreja, mas depois vai ser no canal normal, tudo direitinho, depois que a gente montar, colocar internet, tudo, né? Daí a gente vai passar a transmitir mais 2 cultos. Então você vai ter nossa igreja virtual, você vai poder participar de 4 cultos por semana. Você vai arrancar o couro do pastor, né? O couro, a pele, os pelos, tudo, né? Eu quero falar com vocês no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos lá? Vamos lá? 9. Verso de número 1. Você já encontrou aí o texto? Eu quero falar um pouquinho sobre a ação de Deus na vida de Saulo. Vamos lá? Posso ler? Atos, capítulo 9, verso de número 1, diz assim, ó: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém saber ou fazer. Tá bom? Fecha os olhinhos. Em nome de Jesus aí. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Papai do céu, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor nos ajude. O Senhor possa dar para nós entendimento, discernimento, que essa palavra possa descer do céu de uma maneira simples, para que todos nós possamos entender e compreender, Senhor. E assim possamos crescer na nossa fé, no nosso conhecimento. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrante o nosso coração para que a gente entenda e compreenda a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Saulo virou Paulo quando teve um encontro com Jesus. Quando teve um encontro com Jesus. Você só vai ser de fato transformado, irmão. Vera Maria, parabéns, feliz aniversário, queridona. Você só vai ser de fato transformado por Deus quando você puder vê-lo face a face. Ô Joaquim, eu tenho novidade do fantasma, assim, hoje de tarde tem história de fantasma aí, tá? Não se preocupe, de tarde tem. O nosso fantasma estava um pouco ausente em função de uma situação que viveu lá, né, durante uns dias, mas ele já está de volta, a gente já tem bastante coisa para contar para você de tarde, tá? Hoje, sexta-feira, vai ser bem legal. O apóstolo Paulo passou a ser apóstolo Paulo quando deixou de ser Saulo, o perseguidor. Hoje tem vídeo do Clã Pelicano também. Hoje é sexta-feira, né? Hoje tem bastante novidade aí à tarde, tá? Então, não, Vanderlei. Ter sede da verdade não é um vício, é um desejo conduzido pelo Espírito Santo. Né? Entendeu? Bom dia, Neymir. É isso? Neymir. Deus abençoe você. Giselda. Deus te abençoe também. Kátia Linhares, bom dia. Viana 38, bom dia. O apóstolo Paulo e Nívia Barbosa. O apóstolo Paulo, ele estava indo para realizar o seu trabalho. Sandra Francisca, bom dia. Realizar o seu trabalho. Né? Que bom, Gilson. Deus abençoe você, queridão. Sobre um cavalo, ou seja, Paulo estava andando de cavalo. De repente, Jesus apareceu de uma forma espiritual, como uma nuvem, como uma luz, uma nuvem iluminada, se você preferir. Entendeu? Então, nós, eu e você, observamos o texto, vendo que Deus interferiu de maneira direta na vida do apóstolo Paulo. Por que, pastor, que isso aconteceu? Porque Deus tinha um chamado para ele. O apóstolo Paulo foi preparado por Deus para servir a Deus, mas ele não sabia que estava sendo preparado. Né? Terra estranha, um abraço hétero para você também, irmão. Entendeu? Ele não sabia que ele estava sendo preparado por Deus. Deus fez o apóstolo Paulo estudar durante a sua vida inteira, né? A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, estudioso, né? Um grande professor da antiguidade. Paulo era romano, perseguia os cristãos, né? Prendia os cristãos,
Entendeu? Nós, eu e você, temos um passado. Você tem, eu tenho, nós temos. Eu falei ontem na mensagem, eu estava falando sobre isso. Que quando Jesus me tirou do inferno para me trazer para pregar o reino do céu. Eu falo isso sem nenhum problema, irmão. Eu falo para as pessoas, eu não venho do mundo, eu vim do submundo. Eu não era uma pessoa comum quando Jesus me trouxe, né? Não era comum. Eu era um Paulo, né? Mais ou menos. Reservadas as proporções, é óbvio, né? Que o ministério do apóstolo Paulo é um troço esplendoroso, né? Esplendoroso. O meu é muito menor. Mas eu vivi a mesma coisa que o apóstolo Paulo viveu, né? Eu vim de um mundo torto, podre, né? Essa semana tenho falado bastante dos meus testemunhos, mas eu não contei testemunho meu da minha vida ainda para vocês. Eu não contei ainda de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou, né? O que eu fazia. Eu não tenho o hábito de falar, principalmente aqui na internet, porque vai trazer problemas aí mais na frente, não dá. Quando eu vou pregar nas igrejas onde eu não tenho transmissão, eu falo sobre o meu testemunho, né? Eu falo sobre o meu testemunho. E de onde Jesus me tirou, né? E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Ser tocado por Deus, ouvir a voz de Deus, transforma a vida da gente. Transformou a minha vida. Entendeu? Eu vi isso que o apóstolo Paulo viu. Oi, Daniela Manéia. Deus abençoe, querida. Um beijo no irmão, nas crianças, tá? Eu vi isso que o apóstolo Paulo viu, né? Eu vi isso. Eu nunca gostei de igreja, não gostava de crente, eu nunca gostei. Mas a minha mãe se converteu, a minha irmã, a pastora Mari, se converteram, começaram a ir na igreja, e começaram a levar o pastor Cunha. E ele começou a encher meu saco, cara, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu não ia. Aí um dia para ele parar de encher o meu saco, eu fui. E o dia que eu fui, eu vi Jesus. No dia que eu fui. Minha conversão foi igual a do Paulo, irmão. Igualzinho. O dia que eu fui na igreja, eu vi Jesus na igreja. E Jesus falou comigo. Entendeu? E eu saí dali transformado, irmão. Eu saí da igreja crente. Meu testemunho é igualzinho. Igual. E naquele dia que eu me converti, o diabo quase me matou de manhã. Deus me deu um livramento. Não morri porque Deus me livrou, porque era para eu ter morrido de manhã. No dia em que eu encontrei, que eu vi Jesus, era para mim ter morrido. Eu, na verdade, tenho tantos livramentos de morte que se eu for contar para você aqui. Rosimeire, Deus te abençoe. Mas naquele dia específico, que eu fui na igreja pela primeira vez, Deus me livrou da morte de manhã cedo, 6 horas da manhã, era para o diabo ter me matado. E ele matou a pessoa do meu lado. Eu falo para vocês que eu já vi muita gente morrer, eu já vi muita gente morrer, principalmente no meu lugar, pelo menos umas 3. Que estavam comigo e aconteceu o troço e o cara morreu e comigo eu não tive nenhum arranhão. Se eu for contar para você aqui, mas eu não vou falar agora que eu não quero falar disso. Mas enfim. E eu via Jesus. Eu vi Jesus na igreja. Entendeu? Eu vi Jesus na igreja. A missionária, eu lembro dela como se fosse hoje, missionária Sebastiana na igreja. Ela falava para mim, ela de cima do púlpito, era um púlpito bem alto, assim, ela apontava para mim. E dizia para mim assim, você é homem, ela é nordestina, e não tem medo de nada. Ai, Jesus, eu lembro como se fosse hoje. Não tem medo de ninguém. Tu é macho, ela falava assim comigo. Eu morria de dar risada. Tu é macho, caboclo, E anda com essa arma aí tua na cintura, uma de um lado, outra do outro. Eu não andava com uma, né? Eu tinha 2 armas, eu andava sempre, né? Nada, ninguém, mas Jesus te chamou hoje aqui para se mostrar para você. Você vai ver a Cristo, irmão. Eu vi Jesus.
É a coisa mais extraordinária do mundo. Mais extraordinária. Eu saí da igreja convertido, irmão. Convertido, larguei tudo da minha vida. Tudo. Quando eu saí da igreja, sentei no meu carro do lado de fora e falei para Jesus. Jesus falando comigo ainda. Quando eu entrei na igreja e quando eu saí, o Espírito Santo foi falando comigo. E eu disse para Jesus, Jesus, se o Senhor quer que eu largue tudo que eu faço e vá trabalhar na igreja, falei para Deus, eu vou. E o Senhor sabe que eu não tenho medo, comigo eu não tenho esse negócio. Falei, mas se for para mim fazer o que é certo, eu não vou fazer nada errado, nunca mais na minha vida. Sentado no meu carro do lado de fora da igreja, eu falei para Jesus, nunca mais na minha vida eu vou mentir. Nunca mais na minha vida eu vou fazer nada errado, nada. Se for para mim trabalhar com o Senhor, eu quero ser crente, mas de verdade. Entendeu? Mas de verdade. Eu vou. Mas igual esses vagabundos aqui, eu falei assim para Deus no primeiro dia que Jesus falou comigo. Falei igual esses vagabundos aí, eu não quero saber disso aí não. E Deus falou para mim, assim vai ser na sua vida. E de lá para cá, né, você já viu o que aconteceu, onde eu tô. E eu vi muita coisa na minha vida. Muita coisa. Eu me converti com 27 anos, né? 27 anos Jesus me alcançou para 28. Eu estava com 28 mais ou menos. Então já faz bastante tempo, né? O pastor já está com 53, né? É bastante tempo. E olha, Suzilene, alguns sim. Eu tratei aqui sobre a predestinação esses dias. E falei que a predestinação que a igreja presbiteriana prega é heresia, não existe. Não existe, né? Mas existe a predestinação, sim, está em Isaías capítulo 40, quando algumas pessoas nascem para determinadas funções. Existe, o João Batista nasceu predestinado, né? Alguns, sim, mas não é uma regra geral, né? Não existe a predestinação para a salvação, isso não. Isso é uma opção, mas para obra, sim. Nasceu para fazer isso, né? A Bíblia tem várias passagens e personagens da Bíblia que nos ensinam que é assim. Entendeu? Então, quando eu dou testemunho da minha vida, isso é uma coisa que você tem que aprender. Quando eu dou... Não, Fernando Antunes, eu nunca achei que estava tomando a decisão errada. Eu sempre tive convicção de fé. E vou dizer uma coisa para você que eu vou levar pro céu, eu não sei quando eu morrer. Não, eu não sou calvinista, mas o calvinismo é uma heresia. O pastor Sandro é um apologeta. A minha formação teológica, né, eu estudei teologia há mais de 20 anos. Dei aula há muito tempo, né? Sou um profundo conhecedor do Evangelho. Meu apelido na minha juventude de pregador era Doutor Bíblia, né? Todo mundo sempre me chamou assim. Pelo extremo conhecimento que Deus me deu, não é meu, isso é um dom de Deus, não é meu. Eu nunca fui um cara de estudar minha vida inteira. Nunca fui um cara de estudar, sim, Claudemir. Eu sempre fui um aluno nota 4.9, 5. Eu nunca fui um cara voltado para estudar, com a cabeça para estudar, não fui. Mas depois que eu me converti, Deus foi me aprimorando, foi me ensinando, foi mudando, moldando o meu caráter, me dando, através dos dons do Espírito Santo, o conhecimento, a capacidade de estudar, de aprender. São dons que o Espírito Santo, o dom de mestre, né? Que o Espírito Santo me deu. E através disso eu fui aprendendo, estudando. Eu ontem conversei com uma irmã e eu disse para eles que eu tinha, no início da minha conversão, eu li a Bíblia 10 horas por dia, todo dia, 10 horas por dia de leitura. 10 horas por dia. Eu já li o Novo Testamento mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes, só o Novo Testamento. A Bíblia inteira eu parei na 23ª leitura. Eu li a Bíblia inteira 23 vezes.
Então eu li muito, estudei muito, né? Li muito, estudei muito, lia muito. Deus me trancou dentro da minha casa durante muitos anos. Eu fiquei trancado dentro de casa, só saía para ir à igreja, né? Elaine, calvinista é uma, é uma maneira de burlar a Bíblia para dizer que é crente. Esse é o calvinismo. Fui criado aos pés de grandes professores teológicos de teologia, pastores antigos, velhos, né? Fui professor de escatologia, enfim. História teológica é bem comprida e bem grande, né? Mas isso aí tudo já ficou para trás. Isso aí tudo já ficou para trás. Não, irmã Laura, o pastor não era ator. Eu trabalhei, a minha vida sempre foi no ramo da segurança e informação. Essa é a minha formação. Trabalhei no exército, trabalhei na polícia civil muito tempo. O pastor tem formação militar, entendeu? Minha formação é outra conversa. Minha vida foi de outro lado aí, irmão. Não tem nada a ver com isso aí. Bruto, né? Bicho do mato, sempre foi isso aí, né? Sempre foi isso aí. E então, quando a gente conhece Jesus, e eu queria que você... Oi, Aline, a turista. Tudo bem, querido? Eu falo para você que quando você conhecer Jesus de verdade, jamais você vai virar as costas para ele. Quem vira as costas para Jesus é quem não conhece ele. São os seguidores de Armínio, alimento diário. Arminiano segue Armínio, calvinista segue Calvino. Eu sigo Jesus. Entendeu? Eu não sou nenhum nem outro. Eu vou dizer para você a mesma coisa que quando eu falo de política. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou brasileiro, eu sou patriota. Eu não me defino pela ideia dos outros. Não gosto disso. Entendeu? Eu não me defino pela ideia dos outros, eu não tenho fundamentação teológica de ninguém, não leio livro de ninguém. Entendeu? Não leio livro de ninguém. Não tem essas coisas, irmão. Nunca gostei de ler livro, nunca li livro. Não, Osmar, Gobi, meu queridão, Deus te abençoe, irmão. Bom que você está aqui. Entendeu, irmão? Eu não leio livro do pastor fulano. Você leu? Não. Nunca fiquei escutando pregação de ninguém para aprender a pregar. Eu aprendi tudo com Jesus, orando, jejuando, buscando o Espírito Santo. Entendeu? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Sempre. Eu nunca li livros. Eu vim aprender depois que eu comecei a estudar, que eu aprendi sobre o arminismo, o wesleyano, o calvinismo. Mas quando eu estava estudando, né, daí é outra coisa aí. Entendeu? Irmã, a presbiteriana, a grande maioria delas não segue Jesus, né? Segue Calvino, né? Porque faz batismo com aspersão, e Jesus não ensinou isso. Ensina a predestinação e Jesus não ensinou isso. Então a igreja presbiteriana não segue Jesus. A tradicional não. Agora, a presbiteriana renovada aí sim, né? Não acredita nos dons do Espírito, são cessacionistas, acreditam que os dons cessaram no apostolado. Né? Não acreditam na manifestação, nos dons do Espírito, então não é uma igreja de Jesus. Desculpa eu falar a verdade para você, mas a verdade é essa aí. Então quando você não crê na palavra, você não crê em Cristo. Jesus é muito claro através da sua palavra. Ele diz: quem crê em mim, segue a minha palavra. Se você não segue a palavra de Jesus, você não crê em Jesus. Ponto. Ponto, final. Entendeu? Então a gente, irmã, Diego Aguiar Lima, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos nem perto de viver o livro de Apocalipse ainda. Nem perto, irmão. As pessoas viajam na maionese com o Apocalipse, achando que o que nós estamos vivendo é o livro de Apocalipse. Entendeu? Nós não estamos nem perto, nós estamos vivendo as dores de parto. Aí Mateus 24, se você quiser ler, é o que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo guerras, rumores de guerras, né? As primeiras dores nós estamos vivendo. Nós nem estamos perto de Apocalipse ainda, irmão.
A Bíblia diz no livro de Apocalipse, Sônia Menezes, que a terra vai se abrir e que da terra vão sair criaturas do tamanho de cavalos, com caudas de escorpião e cabeça de leão. Você acha que nós estamos perto disso aí, irmão? Não estamos nem perto disso aí. Nem começou perseguição, nada. Nós estamos vivendo o tempo da graça ainda, irmão. Nós estamos na boa. Escuta aqui que eu falo para as pessoas. Presta atenção aqui. Você está falando com um cara que já leu muito o livro do Apocalipse, estudou muito, com grandes pastores. Participou de simpósios de debate sobre o Apocalipse, com um pastor que já está na glória faz muitos anos. Simpósios. O pastor Sandro é um cara que participou de simpósios discutindo isso. Entendeu? Discutindo teses teológicas com grandes teólogos, não esses imbecis aí que estudou 2 anos e fala que é teólogo. Estou falando com gente que estudou 40 anos, 30 anos de teologia, que criou as primeiras universidades teológicas do Brasil. Foram meus professores, cara. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração, vou falar para você. Ó. As pessoas não têm noção do que é o Apocalipse. 99% das pessoas não têm a menor noção do que está escrito no livro do Apocalipse. Por isso que o livro de Apocalipse, Marli Pinheiros, Deus abençoe você, se chama o livro da revelação. Só sabe quem Deus revela. Quem Deus não revelar, irmão, está falando bobagem. 99% das pessoas falam bobagem. Eu não fico discutindo isso, porque isso não é problema meu, cada um leva onde gosta. Entendeu? Não fico discutindo, se você acha que é isso, é problema teu, tá bom, leva para você, eu não discuto mais por causa disso. Eu falo para as minhas ovelhas, ensino e digo o seguinte, cara, procura aprender Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas. Se você aprender o Novo Testamento e as cartas, você não precisa ler o livro de Apocalipse, porque você não vai chegar lá. Entendeu? Você não vai chegar lá. Apocalipse 6, verso 1 fala que primeiro vai tocar a trombeta. Depois abre-se o primeiro selo. A Bíblia é muito clara. Os caras querem viajar, mas não tem conversa, irmão. Primeiro vai haver o arrebatamento. Depois o anjo vai tocar a trombeta. Então, ninguém nem sonha ainda com o que será o Apocalipse. Se você se empenhar, você vai subir no arrebatamento. É isso que eu vivo a minha vida ensinando as pessoas, a minha família, a minha igreja, os meus irmãos, entendeu? A se esforçar, a se santificar, a buscar Cristo todos os dias da sua vida, se converter de todo o coração, alma e entendimento, entregar a sua vida para Jesus. Entendeu? Irmã Nicole Schmidt, eu pergunto para você, como que você vai ser pós-tribulacionista se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que o amam e o temem? É mentira isso? Se eu for pós-tribulacionista, ou seja, se eu acreditar que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, a Bíblia é mentirosa, irmão. Paulo é um mentiroso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que o amam e o temem. Se não há condenação para mim, qual é a diferença que eu tenho de ser crente com aquele que não é crente se todo mundo vai passar tribulação? É uma pergunta simples que eu faço para os teólogos aí da conspiração, para os adventistas, né, que são pós-tribulacionistas. Rosângela, Deus abençoe. Todas as igrejas crentes pentecostais que têm o discernimento do Espírito Santo, que conhecem a palavra, sabem que o arrebatamento dos santos será antes da tribulação. Entendeu? Antes. Né? Então tem pré-tribulacionista, aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mesotribulacionistas, aqueles que acham que nós vamos viver a metade.
E tem o pós-tribulacionista, que são aqueles que acham que nós vamos ficar na tribulação. Mas, irmão, eu não vou ficar. Agora, o adventista vai mesmo. Eles não acreditam em Jesus, guarda sábado, vive Velho Testamento. Eles vão ficar mesmo. Eu não. E você também não. Entendeu? Você também não. Se você crê em Cristo, irmão, se o teu pecado todo foi perdoado, Deus, você vai ficar na tribulação junto com todos os ímpios aí. Entendeu? Junto com todos os ímpios. Será na Nova Jerusalém, Denise Lechat. Nova, porque a Bíblia diz que no período da tribulação o mundo vai acabar. Entendeu? Sofonias, Maria Aulaverse. Sofonias é profeta. Sofonias não é Novo Testamento. Eu garanto para você que se nós entrarmos no texto, eu mostro para você na tradução original que o que você está falando, o que te ensinaram sobre isso é mentira. Eu garanto para você. Entendeu? Então você tem que parar. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Jesus Cristo encontrou ainda Saulo no deserto. Derrubou ele do cavalo, deu uma visão. Suzelaine, não, você precisa se batizar. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Entendeu? Então o que é que você tem que se esforçar? Você tem que se esforçar em colocar em prática a palavra de Deus na tua vida. Viva a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Seja crente. Abandone o pecado. Deise Acosta, Deus abençoe. Irmã, veja, já foi escrita uma nova Bíblia, irmã Deise. Foi escrita uma nova Bíblia. E certamente será mudada pelo anticristo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Entendeu? Não tenho dúvida disso. Né? Sim, irmã Driquinha, eles batizam crianças, o presbiteriano batiza crianças, sim. Igual a Igreja Católica. Presbiteriano e a Igreja Católica é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma, quase nenhuma, né? É praticamente a mesma coisa. Aliás, se eu falar para você que a igreja presbiteriana foi criada pela maçonaria, tem gente que vai dar pulo e ficar bravo comigo, né? Mas a igreja presbiteriana foi... Se você estudar a história da igreja, quando a maçonaria queria começar a mover as pessoas religiosamente, eles criaram a igreja presbiteriana. E se você lê história, você cai para trás. A Bíblia diz, Ribeiro Nice, que de maneira nenhuma os vivos serão arrebatados sem que antes os que dormiram em Cristo sejam ressuscitados. Bíblia, irmão Ribeiro Nice, não sei se é irmão ou irmã, né? Acho que é Nice, é irmã, tá? Os que morreram em Jesus serão ressuscitados primeiro. E então, quando eles subirem nos altos céus, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina isso de maneira muito clara, então nós, os vivos, seremos arrebatados. Ok? Aí, Will Jânia Batista. Aí sim, aí é a salvação do ladrão na cruz, né? O cara se arrependeu no hospital, né? Tá ali E aí, se você foi batizado na igreja presbiteriana por aspersão, você precisa se batizar de novo. Precisa. Você foi batizado por aspersão, você precisa descer as águas como Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi no rio, João Batista batizava no rio, né? Afundava, a palavra batismo significa imersão, né? Submersão, você não tem discussão isso aí, irmão. Entendeu? Não tem discussão, né? Já existe aí a Bíblia gay. Oi, Johnny, bom dia, meu queridão, Deus abençoe. Já existe aí a Bíblia gay, já existe a Bíblia não sei o que, tem um monte de gente que já reescreveu, entendeu? Muita gente aí que já reescreveu a Bíblia, então por isso que eu recomendo vocês que comprem a Bíblia Almeida corrigida e revisada. Essa é a original. Essa não tem variação de palavra, né? Porque as pessoas acham que a Bíblia ser reescrita, irmão, elas vão pegar um outro livro e falar, isso aqui é uma nova Bíblia. Tem gente que pensa isso aí, mas não é. São mudados apenas alguns conceitos bíblicos, 3 ou 4 chaves bíblicas e muda toda a história. Entendeu? Muda toda a história.
A pessoa viaja demais, né? Nossa igreja é pentecostal, Marília, até no tutano, entendeu? Então, nós somos transformados, a nossa vida é transformada quando nós somos alcançados pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, Junqueira tem que se batizar de novo. Então, nós precisamos, entendeu? Nós precisamos ser batizados por imersão, você tem que ser afundado, né? Se você não se batizou assim, precisa batizar de novo. Você foi batizado quando você era criança, você precisa batizar de novo. Entendeu? Tem que se batizar de verdade, esse batismo não vale. Isso aí já é a ação do anticristo, ensinando você um preceito que não é cristão. O batismo por aspersão não é cristão. Não é. A Vanessa Tomás, a igreja luterana é igual à igreja católica, irmã. Qual é a diferença da luterana para a católica? Começa que a presidente da igreja luterana é gay, né? Começa a conversa aí. Rose Poleto, Deus abençoe você. A presidente das igrejas luteranas do Brasil é gay, irmão. O que você vai falar de uma igreja dessa para mim? Né? Mas cada um congrega onde quiser, né? Você quer ter um pastor gay? Tenha, problema é seu. Cada um leva onde gosta, eu não tenho nada com isso. Sim, Luciana Roquelli, você fez certinho. Certinho. Não tem problema. Pois é, Gabriele, mas quando você for mais velha, né? E tiver discernimento das coisas, daí você se batiza, não tem problema. Entendeu? Não precisa, Gabriel Figueiredo. Tá? Então, nós precisamos buscar a Cristo enquanto se pode achar. Ouvir a palavra, ler as escrituras, entendeu? Ler as escrituras. O John Wesley era um homem de Deus, Wilson Bernini, na minha opinião. Um homem de Deus, mas o que os caras fizeram com a igreja depois... A igreja quadrangular, irmã Evani, é uma igreja complicada, porque a mulher que fundou a igreja se suicidou. Então eu acho meio temerário a pessoa congregar na igreja quadrangular. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou contando a história que vocês não conhecem porque ninguém te conta. A senhora que fundou a igreja quadrangular, né, contrária à palavra de Deus, né, mas tá bom, né, vamos dizer que seja, ela se suicidou, irmão. Joelma Soares. Não tem nada a ver o batismo com o Espírito Santo, são coisas distintas. O batismo pode ser na piscina, pode ser no rio, pode ser numa banheira, tendo na água, né? A Bíblia diz que o Felipe batizou o eunuco num lago, né? Não era mar, era um lago. Entendeu? Ed Lopes, eu não sei, cara, acho que sim, tá? Acho que sim. As crianças se batizam com quantos anos? Quando ela tiver conhecimento do bem e do mal. Eu já teve crianças com 10 anos que a gente batizou, que eu batizei com 10 anos, porque ela já estava desde que nasceu na minha igreja, conhecia a palavra de Deus, já tinha sido batizada com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e ela veio e pediu para mim, pastor, eu quero me batizar. Eu batizei ela. Eu não vou falar que não. Eu não, né? Agora é diferente de uma criança vir para a igreja hoje, que, eu quero me batizar. Não, na festa não, tem que ter conhecimento, tem que congregar, entendeu? Tem que conhecer a palavra. E aí, não, Cláudia, batismo online não existe. Autobatismo não é válido, irmão. Não existe isso na Bíblia, isso é uma heresia. Não tem. Vamos batizar no balde, né? Teve uma igreja que na época da pandemia fez um batismo com as pessoas afundando. Isso existe? Não. Mas é por causa da... Não existe isso. Não existe, irmão. Tá? Não existe. Eu vou encerrar agora, vou dizer para você. Então, qual é a mensagem de hoje, irmão? Saulo foi encontrado por Cristo no deserto e se transformou em Paulo. Ele foi levado para dentro da cidade e ali foi dirigido e direcionado por Deus para tudo o que ele precisava. Então, qual é a nossa mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã? A mensagem de hoje: quem vai direcionar a tua vida é Deus.
Quem direciona a tua vida é Deus. Carmen Lúcia, se você não se batizar por imersão, não. Batismo por aspersão não é bíblico. Não é independente de ser na igreja católica, na igreja presbiteriana, na igreja luterana, a aspersão não é bíblico, tá? Cristina Eli Billy Graham foi o maior evangelista do mundo, na minha opinião. Ok? Todo mundo entendeu? Quem é que vai conduzir vocês, irmão? Quem vai conduzir vocês é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Então nós vamos ser conduzidos por Deus através da sua palavra. Ana Paula, Deus abençoe. Sofia, um beijo, minha princesa. Deus abençoe você. Ok? Li Teles, o batismo é o primeiro fundamento para você se firmar na igreja. Então você deve se batizar. A renovada, sim, base e capachos. Presbiteriana renovada, sim. É uma igreja bem legal. Né? Tem os mantos, tudo certinho, mas só renovada. Amém, gente? Amém? Beleza? Não esquece que amanhã a gente tem Santa Ceia, tá? Amanhã, 8 horas, a gente tem Santa Ceia aqui na igreja de Guaratuba. E domingo a gente tem culto normal. Então, esse final de semana tem 2 cultos para você assistir aí, né? Vai ser bênção aí, tá bom? No mais, a gente vai falando aí, vamos conversando. Hoje a gente bateu mais um papo do que trouxe mensagem, na verdade, né? A gente vai tirando dúvidas, vai conversando, vamos esclarecendo. Quem tem bastante conhecimento aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente está ensinando o evangelho aqui para muita gente, né? Então talvez você ache que às vezes o pastor, né, não prega assim aquela palavra que você gostaria, mas o pastor está ensinando as ovelhas, né? Essa é a minha função. Então, o pessoal que está chegando agora, que está se convertendo agora, todo mundo que já está velho aí tem que ter paciência e orando com o pastor para que as pessoas vão se convertendo. Essa é a nossa função aqui, tá bom? Ensinar o evangelho para todo mundo. Nem sempre a gente vai ter uma aula de teologia aqui, nem sempre. Às vezes a gente vai só bater papo, vamos tirar dúvida, né? Essa aqui é a minha função. E ensinando as pessoas que não sabem, que precisam aprender as coisas simples que nós, a gente que é crente velho, já aprendeu faz muito tempo, né? Mas muita gente não sabe, não tem noção das coisas, então a gente vai ensinando conforme o Espírito Santo vai nos conduzindo, devagar, com calma, para que todo mundo possa ouvir, possa entender, possa aprender, né? Possa aprender, sempre baseado na Bíblia, tudo que a gente fala está baseado na Bíblia, tá bom? Quem já aprendeu vai recordando, né? E vai aprendendo e assim a gente vai caminhando no passo da vaca, toda a tribo junto, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoa, meu Deus, cada um dos irmãos com a Tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada um dos irmãos com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, para que a gente ande na Tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida de cada um dos irmãos e abra os seus olhos para que eles vejam, os seus ouvidos para que eles ouçam e quebranta, meu Deus, o seu coração para que eles possam compreender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinhos, Deus abençoe vocês, bom final de semana e a gente se vê à tarde de desdobramento hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.